Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um programa, Curiosidade de hoje, e eu quero apresentar os convidados. Hoje um programa muito especial que vai falar de Star Wars, Star Trek e as viagens espaciais e as pessoas alienígenas, não tão alienígenas, que estaremos encontrando nessa viagem. Quero abrir aqui para mostrar nossos convidados todos para vocês. Bem aqui ao meu lado, grande amigo Washington Souza, vida longa e próspera, neurocientista, treinador de humanidades, e ele vai falar sobre muitas coisas deste planeta e de outros também. Já estivemos lá e conhecemos muito sobre isso. Aqui na minha frente, o centroavante de hoje, querido amigo e irmão Paulo Rodrigues da Silva, pós-graduado em gestão, tutoria, docência, e eu vou falar para você, a nossa live de hoje vai ter no mínimo 2h30 para colocar o currículo dele aqui, então eu vou dar uma paradinha nisso e depois a gente vai falando aos poucos. E aqui na frente, o artilheiro, meu filhão, Rafael, seja bem-vindo em mais... Vida longa e próspera. Para todos nós, bem-vindo em mais uma live desse seu canal, que estamos construindo tijolo por tijolo a cada um dos amigos que aqui participam. Então, você que está aí nos assistindo, não esqueça de curtir a live, toca aí o sininho para receber as notificações e compartilha com os amigos. O assunto de hoje será totalmente excelente. E, começando já aqui com o mestre Washington. Washington, obrigado mais uma vez. Já começa aqui. É uma pergunta rápida, é aquela história de responder rapidinho, só para a gente fazer um giro aqui e depois a gente vai dar continuidade. Vamos tentar, cada um dos convidados de hoje, lembrar aí qual foi os primeiros contatos ou o primeiro filme na época que vocês assistiram sobre Star Wars, Star Trek, ou até mesmo outras ficções científicas espaciais que depois daquele grande momento no rádio, onde houve a invasão da Terra pelos marcianos, que deu aquela origem à ficção científica. Eu não estava lá, Washington também não, Rafael lembra disso, porque é do tempo dele, mas, Washington, você lembra qual foi a primeira vez que você teve assim uma visão espaço sideral e falou caramba e tudo mais? Seja bem-vindo e vamos começar por aí. Fábio, obrigado pelo convite de novo. Tô ficando carimbado aqui nesse canal, hein? A gente precisa dar um jeito nisso, né, Fábio? Chamá-lo mais vezes. Rafael, Paulo, é um prazer estar com vocês. O prazer é meu. Muito obrigado. Eu vou dizer para você o seguinte, rapaz. Eu acho que antes de eu ir para o espaço, a minha primeira viagem, assim que eu lembro de criança, eu fui para o centro da Terra. Porque eu me apaixonei por Júlio Verne, aquelas viagens maravilhosas, as histórias, né? Então eu acho que a minha primeira paixão foi aí, porque eu acredito que o ser humano ele está sempre em busca de explicar o inexplicável até aquele momento, né? Então essas viagens para conhecer o interior de onde a gente vive, né, de onde a gente extrai as nossas histórias, sempre foi para mim uma curiosidade muito grande, para depois sair para o espaço. Então todas essas viagens siderais, espaciais, essas viagens que o ser humano costuma fazer, eu comecei com a Terra, estimulado pelas histórias de Júlio Verne, e depois eu fui para os espaços. E assim, as viagens no tempo, né? Aquilo que a gente já comentou nos encontros anteriores, mas eu acho que Jornada nas Estrelas, eu acho que marcou profundamente. Que bom. Então, para quem está nos assistindo, Star Trek, um voto. Passar agora aqui a palavra, meu grande amigo, não vamos nem dizer de quanto tempo, né? Paulo. Paulo, mesma pergunta. Quando foi a primeira vez que você teve um impacto sideral, não de asteroide, mas assim, televisivo, cinemático, com filmes espaciais? Seja bem-vindo. Primeiro quero agradecer essa oportunidade que o Rafa, né? Eu agradeço. Passou.
E eu acredito que com quase 5 anos de idade, estreou na extinta TV Excelsior a série Jornada nas Estrelas, né? Então eu acredito que quando eu comecei a andar, a falar, a me entender por gente, eu em preto e branco, né? Você lembra muito bem, colorido era um sonho. É o que me dizem. Apesar de que a série americana jovem, né? ela é colorida, né? Eles já tinham cores desde de 1950. Mas 1968, eu não vou revelar a idade, tá? Eu tinha 4 anos. Quem quiser use a matemática, fique à vontade. E é isso, e quando começava aquela tradicional música e aquele texto, né? O espaço, a fronteira final, que depois eu vou pedir para o Rafa ler. Sim. Porque nós sabemos esse texto de cor. E a música tocada num instrumento também futurista, um teremim. Olha só. E tudo isso dando para nós a oportunidade de já conhecer o futuro, onde nós estamos vivendo hoje. Nós vamos nos impressionar com o que não era realidade naquele passado era desejo, e desejos que hoje praticamente estão realizados, né? O teletransporte, eu posso dizer que eu estou sendo teletransportado para vários lugares ao mesmo tempo, porque as pessoas estão me assistindo em vários dispositivos. Então, até o teletransporte, mas não o teletransporte físico, mas isso é só questão de um pouquinho mais de tempo. Nós temos que ter essa noção de que uma coisa de cada vez. Só que Jornada nas Estrelas foi um grande programa científico, onde ele tratou de vários problemas sociais, políticos, religiosos, problemas raciais, inclusive isso até coloco com destaque, com grifo, né? Então tem várias curiosidades. Eu preparei curiosidades para apresentar hoje para os senhores e para o colega que está nos assistindo em casa ou onde quiser. Essa também é uma grande vantagem, né? Em qualquer lugar. Curiosidades para impressionar, inclusive quem é fã de Jornada nas Estrelas. Eu garimpei, fui um arqueólogo e garimpei coisas que eu tive que listar, logicamente, porque quando eu descobri essas coisas eu também fiquei impressionado. Então, com certeza, está aí o legado que nós vamos deixar neste vídeo, porque uma vez gravado ele vai ser um documento, né? E um documento assinado por Rafa Salgado, com certeza, né? E concluindo, uma grande honra, um grande prazer estar aqui com todos esses amigos. Perfeito. Que bom, obrigado, gratidão, o prazer é nosso. E o placar está Star Trek 2 votos. Antes de passar para o Rafael, que ele vai também daqui a pouquinho falar qual foi o primeiro contato imediato de cinema que ele teve. Contato imediato terceiro grau aqui. Sim, esse daí de primeiro, segundo, terceiro e todos os graus que você desejar. Eu também lembro, não tão assim detalhadamente na TV que o Paulo comentou, que eu nem sei qual é essa, né? Não sei, não assisti, não é do meu tempo, né? Mas eu me recordo que já tinha cores, né? Porque a gente colocava aquele celofane com listrado, né? Então a TV ficava colorida, né? E Star Wars e Star Trek, eles ali apareceram para mim praticamente juntos, né? Eu lembro que fui assistir, inclusive no cinema, Império Contra-Ataca. Nossa. E vocês podem até fazer aí, vocês podem fazer as contas aí, porque eu não me lembro, né? Mas eu só digo que é do milênio passado, esse momento do filme, né? E foi muito interessante, porque você tem o primeiro contato com Star Wars num filme que é no meio do caminho, ou seja, alguma coisa aconteceu e o filme acaba num final que vai acontecer outra coisa, você fica totalmente perdido, né? Mas me interessou bastante. Também como um estudioso, eu adoro Star Trek, acho Star Trek uma série fantástica no quesito científico, e muitas outras séries de ficção
Mas o meu voto, para eu não perder meu emprego, porque o patrão tá ali na frente, ele vai falar daqui a pouco, ele falou, pai, você tem que ir com essa camisa aqui, você tá dando para ver bem ali, deixa eu virar para cá, ó, tá dando para ver direitinho, Tá você dando vai com pra essa ver, camisa sim. aí e você vota em Star Wars, hein? Que não, então, meu voto é Guerra nas Estrelas, por uma pequena questão, né, contratual, né, na nossa live de hoje, mas todas as outras séries, elas ficam no mesmo nível para mim. Todas as séries se complementam, né? Uma tem uma visão mais científica, outra tem uma visão mais artística, outra tem uma visão mais detalhada e inclusive Duna, que agora vai sair, mano, né? É um filme muito interessante, vai sair agora o segundo capítulo dele e, enfim, tudo que é ficção científica me agrada, mas novamente meu voto é Star Wars 2-1 e passo agora a palavra para o Rafael, que vai falar qual foi a primeira experiência científica dele, vai mostrar um pouquinho do que ele trouxe aqui. Hoje colocou poucas coisas na mesa, né? Na verdade, não cabia mais, né? Então, a gente teve que retirar aqui. O tamanho é grande, viu? Você viu só? E aí, Rafael, agora com você. Fala um pouquinho como foi sua primeira impressão, seu primeiro filme de ficção e o que você acha desse assunto aí. Vamos lá. Obrigado, pai. Obrigado, Paulo, por ter vindo e Washington também. Então, a minha boa impressão que eu tive quando era criança foi de ter visto o Star Wars, né? Tanto episódio 1, 2 e 3 quanto 4, 5 e 6. Quando eu vejo uma série de ficção científica, um filme, eu sempre tive essa empatia de ver as coisas na parte da cronologia. Por exemplo, eu vi a primeira vez o Star Wars episódio 1, Ameaça Fantasma, que tinha 2 Jedis, Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi. O Obi-Wan Kenobi ainda era padawan, ainda estava aprendendo a ligação com a força. E aí, inclusive, eles trouxeram este sabre de luz. Cuidado com o estúdio, porque laser no estúdio, né, é perigoso, né? Temos aqui muitas câmeras, muitos detalhes, né? Você viu que já veio preparado. Sim, já. Veio armado, né? E daí em diante, Rafael, como é que foi? Bom, foi bem interessante também, porque nisso que você comentou, né, de me impressionar bastante, eu também, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo um laço muito grande pro Star Wars. Eu também gosto de Volta ao Futuro, mas Star Wars pega mais porque no quesito visual, tecnológico, tudo, Star Wars é à frente do nosso tempo. É isso que eu tenho para dizer, é à frente do nosso tempo. Visualmente, fisicamente, moralmente, mentalmente e universalmente, socialmente e também todas as questões que acontecem nos filmes e séries. Muito bom, muito bom. Então, o placar de hoje ficou em Star Trek 2, Star Wars 2 e como deveria ser, né? Como deve ser. Como deve ser. Como deve ser. Não existe a melhor ou a pior série, existe aquela que nós curtimos, aproveitamos, assistimos como distração, assistimos como estudo, assistimos como uma forma de relaxar e assistimos como uma forma de aprender e desenvolver novas tecnologias e novos universos e novas civilizações. Falando de civilizações, estava conversando aqui com o Washington, que é um estudioso e uma pessoa muito ligada com o desenvolvimento humano. Como seria, ou como será, talvez em breve, né, amigos, esse contato imediato de terceiro grau, né? Como devemos nos comportar quando, dali a pouco, encontrarmos uma raça alienígena? O que será que eles pensam? O que eles comem? O que eles fazem? Washington, segue aí. Olha só que responsabilidade, né? Mas essa responsabilidade, para mim, me conduz a falar sobre a questão de como o ser humano enxerga o mundo em que ele vive, né, as suas expectativas. A gente pode pensar o ser humano sob uma ótica de 6 dimensões. E uma das mais importantes dimensões é a imaginação. Né? Nós temos os afetos, nós temos
as suas relações sociais, nós temos os processos cognitivos, né? Nós temos o nosso corpo dentro dessas 6 dimensões. E a imaginação é uma das dimensões assim que eu reputo extremamente importante entre todas elas. Não vou dizer que é a mais importante, mas é que eventualmente pode dar sentido e explicar muitas das performances humanas. Então a imaginação é que nos conduz, né, através das perguntas, das curiosidades, e aí a imaginação faz com que o ser humano consiga produzir coisas maravilhosas, como essas séries, como os filmes, e como tudo que o ser humano já conseguiu produzir. A ciência, o estudo, a tecnologia, né? O que nós estamos fazendo aqui foi porque alguém fez alguma pergunta lá atrás, teve a curiosidade e imaginou projetar algo semelhante no futuro. Então, o que eu imagino em relação a alienígenas é dizer assim, o ser humano ele faz alguns comparativos pelo que ele vai descobrindo aqui no planeta Terra e projeta isso como uma espécie comparativa para imaginar o que pode encontrar lá fora, né? Porque na Terra aqui nós temos tantos seres que ainda sequer nós não temos conhecimento. Exatamente. Não é? Se a gente imaginar o que há no solo, o que há no subsolo, se a gente imaginar o que são as bactérias, os vírus, porque isso tudo já está convivendo conosco, não é? Então o que a gente faz? A gente projeta todos esses conhecimentos, essas informações, o que a gente já descobriu aqui e projeta lá para fora, criando um determinado espectro de alienígena que terá essencialmente a soma de muitos desses elementos. Então eu acho que o que a gente vai encontrar lá fora, por enquanto, nada. Por enquanto. Por enquanto, nada. Por A gente enquanto. vai ter que continuar usando a imaginação, não é? Porque a gente ainda não tem a tecnologia necessária para fazer essas descobertas. Estamos construindo isso, já evoluímos muito, não é? Nós já temos, o ser humano já está, ainda que tecnologicamente ou com outros equipamentos, já está pousando em outros planetas, né? Não estou falando da Lua, porque isso já é um passado, né? Mas eu estou dizendo planetas a milhares de anos-luz de nós, né? Então nós já estamos fazendo essa exploração, mas por enquanto não temos nada descoberto nesse sentido. Então vamos ter que continuar usando a imaginação. Exatamente. Muito bem, Washington. É isso mesmo. Isso mesmo, parabéns. Paulo, nesse aspecto, se nós voltarmos ali nos idos de 1450, 1460, não sabíamos nem que existia América, né? Quer dizer, os europeus de época, eles supunham que existia uma Terra Brasilis, ou então que o planeta ia acabar e ia cair ali, né? Era algo assim que ficava no imaginário dos europeus da época. E no imaginário dos criadores de Star Trek, porque é muito interessante, porque eles visitam um determinado planeta, existe uma determinada civilização daquele planeta, com as suas características, suas peculiaridades, e aquela civilização, e esse é o objetivo, inclusive, da Enterprise, que é expandir as bordas das fronteiras e conhecer novas civilizações, tanto que está aí no bordão, né? E como você enxerga isso pela ótica da série Jornada nas Estrelas? Bom, começando pelas datas, 1450, 1460, ele está falando de Leonardo da Vinci, que nasceu em 52, 1452. 53, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, ou seja, nós tivemos uma mudança de época, né? Sim. A nova era da humanidade. A nova era. 1453, tomada de Constantinopla, nós fomos obrigados a decorar isso e responder isso em provas de história do ensino fundamental, que na nossa época era chamada de primeiro grau, né? E nos nossos período dos nossos pais ainda tinha aquele tal de científico e tal, que eu ainda não consigo me situar nisso. Perfeito. E o que acontece é que a arte imita a realidade e a realidade se inspira na arte.
Então, os nossos desejos são colocados na arte e hoje, o exemplo de Jornada nas Estrelas, ele desenvolveu, essa série desenvolveu o desejo dos cientistas. Eu tenho certeza que eles foram se inspirar no que estava sendo produzido em segredo, em laboratórios ou mesmo pesquisas abertas nas universidades, e com isso eles tiveram um alto grau de acerto do que seria o futuro, do que seria o que estamos usando hoje. Por exemplo, a tela plana que nós temos aqui não existia. Sim, existia. Existia em 1966, em Jornada nas Estrelas. Como eles fizeram aquela tela plana aparecer dentro da nave estelar, nave esta que pertence a uma frota. Então, quando a gente fala em Enterprise, não estamos falando de uma nave, estamos falando, na verdade, de uma classe. Então existe uma confusão, e depois eu até quero trazer, né, à luz essa coisa de classe, de naves, etc. Tudo isso está dentro da pesquisa que eu fiz para poder fazer essa apresentação de hoje. A lista é grande, eu prometo ser bastante objetivo para que a gente consiga avançar em algumas curiosidades. Então nós vamos misturar fantasia e realidade, ou seja, vamos até combinar, vamos imaginar que tudo seja realidade, tá? E depois pedir para o Rafa nos conduzir através da máquina do tempo, né? O túnel do tempo. Sim, para outro seriado muito bom. E eu vou passar para ele as datas e ele vai operar esse equipamento que faz essa viagem no tempo. Vamos viajar, a minha proposta, vamos viajar para o passado buscando origens e depois voltar aqui para cumprimentar a família, falar que está tudo bem, né? E depois dali fazer a viagem para o futuro, que é quando a gente entra no conteúdo da série. Perfeito? Muito bom, Paulo. Então, tuas ordens. Então, vamos lá. Rafael, quantas raças alienígenas existem no Star Wars? Não precisa ser um número, mas qual daquelas que você acha que você tem alguma característica interessante, outra nem tanto? Por exemplo, ao contrário de Jornada nas Estrelas, que são todos seres humanos, ou seja, nós, no futuro, conhecendo outros alienígenas. Star Wars, não. Star Wars é numa galáxia distante, num tempo distante, ou seja, todo mundo é alienígena, parecido com a gente, né? Parecido conosco, com essa cara, mas alguns não são. Então, não precisa citar todos, mas alguns, assim, alienígenas de Star Wars, deste universo. Bom, de Star Wars tem o personagem Cad Bane, né? Que ele é um alienígena da espécie... Não me julga, tá? A espécie dele é o Durus, né? Que ele é um rosto todo azul e um olho vermelho, estilo alienígena. Cad Bane, ele era um caçador de recompensas durante a época do Império. Ele tinha 2 blasters, assim, né? Parecido com o Clint Eastwood, só que do espaço. E lembra um pouco aquelas Colt Navies modificadas pro Star Wars, né? Que a ponta fica assim, né? Pra parecer que é um blaster. Só que ele carrega 2 blasters. E na época que ele aparece em The Book of Boba Fett, que é o livro de Boba Fett, ele já tá com um azul mais pálido, porque ele tá mais velho. Na época das Guerras Clônicas era um azul mais claro, era assim mais escuro, porque como ele é um alienígena, é o contrário. Quanto mais escuro, mais novo. Quanto mais pálido, azul pálido, ele vai ficando mais velho. E outras raças, e algumas raças assim que às vezes aparecem como coadjuvantes. Eu lembro bem do Star Wars que tinha aquela bandinha tocando num barzinho. Né? Então você pode ver que existem inúmeras raças convivendo, né, durante um determinado momento do seriado ou do filme e tudo mais. E quais outras assim que você lembra, que você gostou ou que você achou interessante determinada característica? Por exemplo,
existem algumas raças que não respiram oxigênio, É. existem outras raças que têm uma característica diferente do ser humano, né? Sim. Então, lembra de mais algumas aí. É, Caso você a queira. outra também que é legal são aqueles Ewoks, né? Que aparecem no episódio 6, O Retorno de Jedi. Que eles parecem tipo uns ursos pardos, né? Do nosso mundo real. Eles lembram um pouco, só que eles pegam características, acho que tipo índio, né? Porque eles usam aquelas lanças, né? Combina com o urso pardo, fica bacana, porque parece coisa de outro planeta. São os ursinhos carinhosos. É. Que bom. Washington, vamos então dar início a essa viagem que o Paulo propôs ali? Eu já estou viajando aqui, já estou viajando Já nos tá, alienígenas e o que eu acho legal é essa capacidade que o ser humano tem de assimilar a fantasia, né? E trazer isso para um campo, como o Paulo comentou. Vamos fazer com que a gente possa trazer esses elementos como algo real, Sim. né? Sim. Como realidade. O Paulo trouxe essa proposta aqui, né? Aí eu fiquei imaginando assim, eu falei, cara, Viajando. já comecei a viajar aqui, né? E aí o Rafa começou a comentar de alguns alienígenas, algumas características e tal, que ele simpatiza. E ele traz a referência, é de um jeito assim e tal, bem alienígena. E eu fico imaginando, cara, que legal isso, né? Porque você incorpora a fantasia, você incorpora a construção que o ser humano fez para nos transportar de uma realidade que às vezes é tão dura, é tão cruel, tão difícil, né? E aí ele pega essas características e pega e simboliza isso com elementos. Aí a gente vai sempre fazer esse comparativo, né? Um alienígena parece um ser humano com uma carapaça de uma cor diferente que não é natural do ser humano, mas nós temos tribos indígenas que eles parecem alienígenas. Então nós temos muitas referências na realidade para trazer a fantasia sob a ótica da realidade que o Paulo sugeriu aqui. Porque isso é que nos faz continuar existindo enquanto ser humano. Porque se a gente for viver somente a dura e crua realidade daquilo que está no entorno, daquilo com que a gente toca, com que a gente percebe, ainda que a gente seja extremamente enganado, porque as nossas limitações são muito grandes, a limitação visual, auditiva, enquanto seres reais, nós somos muito limitados. E aí vem alguém com uma imaginação maravilhosa, super fértil, e transfere limitações, poderes, forças, curiosidades, formas, conteúdos, para seres que a gente cria, para poder dar conta de superar isso e trazer um pouco de criatividade para esse mundo, para a gente poder ter a esperança de que algo bom pode ainda estar acontecendo e não permitir que as grandes dificuldades, os cataclismas, né, as duras realidades do poder que o ser humano exerce sobre o outro, nos transformem em seres assim duros, cruéis, né? Então a fantasia faz isso. E aí a gente realmente, eu fico imaginando como seria a nossa reação, pelo menos a minha, se de repente, não é, aparecesse algo que eu possa, esse é alienígena. Tá aí, ó. Mas por que ele é alienígena? Porque eu nunca vi nada igual aqui. Sim. Esse é alienígena. Sim. E eu gostei quando você começa a mostrar as características, detalhar, o jeito, a detalhar. Achei show de bola, tá? Rafael, você é craque nisso. Obrigada. Adorei. Muito bom, muito bom. E a gente vai agora fazer uma viagem aqui que o Paulo propôs. E Paulo, você agora é o condutor aí e o Rafael o navegador e vocês vão levando aí o pessoal que está assistindo e nós também para essa viagem. Vai lá, fica à vontade. Eu vou começar com uma pergunta, Rafael. Nós sabemos que a Enterprise é chamado em inglês, né, Starship, quer dizer, um navio, né, das estrelas. Então,
Não é à toa que se chama Jornada nas Estrelas. E ela é uma nave, só que ela é uma espaçonave. Nós temos aeronaves, puxando a brasa para o meu lado, professor da área de aviação, aeronaves. E da onde veio a palavra naves? Naves vieram dos navios, então... em inglês... Espaçonaves, ônibus espaciais, estação espacial e assim por diante. Muito bem. Então temos um problema agora para solucionar. Nós temos que ir na origem. Qual foi a primeira Enterprise que tem registro na história, nave, seja ela navio, avião, o que você imagina? A primeira, para que a gente consiga ajustar o nosso navegador, né, o nosso equipamento de navegação e ir conhecer essa primeira nave. E, assim, na verdade, acho que foi criado no tipo um navio, né? Porque tem um ali, um veleiro. Mas você colou na prova? Ele colou na prova. Ele colou. Ele é observador, né? Perfeito, perfeito. Então, Fragata Enterprise, capturada pela Marinha Inglesa, incorporada como HMS Enterprise, não tem in. Isso. Em francês, chamava-se Le Entreprise. Entrepreneur. Exatamente, tem que fazer o biquinho, etc., mas na escrita, né? As letras não era inter, era entre. Ou seja, ele tem esse R no meio. E nós vamos, então, ajustar isso aqui para o navegador. Né? Nós temos que ajustar para qual ano? Acho que dá para colocar 1705. assim. Isso você pode, inclusive, exibir para o público, né? O público. Então, 1705, senhor navegador, vamos voltar 1705, gente. no tempo. E, como eu disse, é uma realidade, né? Essa era uma fragata francesa que foi capturada em 1705 pela Marinha Britânica e, como você disse, incorporada à frota real britânica e mudou de nome para HMS Enterprise. Aí sim, como nós escrevemos hoje. Com letra E. Exatamente. E aí, o detalhe é o seguinte, o que significa esse HMS? Porque essas siglas, esses prefixos, matrículas, nacionalidade, identificação de nacionalidade. Eu vou dar uma pista, por exemplo, os aviões brasileiros começam, tem a sua identificação de nacionalidade Papa Tango, PT, né? Papa Papa, Papa Romeu, Papa Serra, essas letrinhas, elas identificam o país, assim como nos Estados Unidos, já fica a colinha aqui, o N, que é November. Tá? Que língua que eu estou falando? November, é inglês, não, americano. Eu estou falando o alfabeto internacional, o alfabeto Zulu, o alfabeto que Zulu. é usado pela aviação. É usado, inclusive, por autoridades, polícia, ambulância, comunicação e, por exemplo, meu nome pode ser difícil de soletrar em português para um japonês entender, mas se eu quiser soletrar ele para um chinês, e eu posso falar Papa Alfa Uniforme Lima Oscar, ele anota exatamente o meu nome em qualquer língua no planeta. Ele é usado, então, nos sistemas de comunicação. É claro que, de vez em quando, nós vemos alguns desvios, né? Por exemplo, a polícia, uma vez um policial militar foi passar uma placa de um veículo e eu vi, e quando ele passou, ele, digamos, J Alfa Xuxa. Xuxa. Quando no alfabeto é X-ray, tá? Mas existem essas improvisações. Mas o alfabeto fonético, tá? Ele é usado na aviação, efetivamente, perfeito? E ele vai ser importante para a gente entender algumas coisas. Beleza? Podemos ir para 1705, então? Sim. Então, chegamos na primeira nave chamada Enterprise, né? Francesa, capturada pelos britânicos, transformados em HMS. E a minha pergunta, o que significa HMS? HMS é uma sigla da Marinha Real Britânica. Isso mesmo, isso mesmo. E o significado de cada letra? Hotel, o H acho que é hotel. Hotel, Mike. Mike e S é... Sierra. Sierra. Isso.
Certo? Mas o que elas significam, o que cada letra significa, além de ser pronunciado no alfabeto fonético? HMS, que nem eu tinha dito, que é da Marinha Real Britânica. Isso mesmo. Esse é o caminho. Ou seja, o H significa... o HMS, Sua Majestade, navio da Sua Majestade. Holy Majestate. Seria his or her, né? Ou seja, ele ou ela, agora porque nós não estamos mais com a rainha, né? Sim. Então nós estamos, agora virou His Majesty Ship. Ship. Exato, HMS. Navio de Sua Majestade. Navio de Sua Majestade, tá? Nada mais do que isso. Nós vamos ver que é bem simples a gente entender essas siglas, tá? Perfeito. Para até Então, nós chegarmos na sigla lá do... eu já estou tentando captar o que é o NCC aqui, porque ainda Isso. estou ali, estou raciocinando, mas ainda não tive esse vislumbre aqui. Exatamente. Vamos aproveitar o mestre. Vamos deixar essa curiosidade para o momento em que nascer a nossa nave, porque nós estamos em 1705 e vou pedir para que você ajuste nossa máquina do tempo para avançarmos 70 anos. Vamos para 1775. Por quê? Por quê? Chegamos Por lá. quê? Por quê? Nasceu a pergunta, a grande interrogação, que está ali, ó. Grande interrogação. Justamente, esse é o charme. O programa são curiosidades e eu trouxe um caminhão carregado de... uma nave, né? Carregado de curiosidades. Então, veja só. Ao chegarmos no ano de 1775, nós, a esquadra britânica já teve 9 navios chamados Enterprise. Aí nasce o primeiro navio chamado Enterprise nos Estados Unidos. Então, esse primeiro navio, ele chamava-se USS Enterprise. Perfeito? Ele foi o navio de guerra da independência, né? No período da independência americana. E aí a pergunta, USS? Quer dizer, o US primeiro é United States. Exatamente. E o último é... Navio. Ship. United States Ship. United States. Então, USS significa justamente isso. E se for o Segue a mesma- USN, quer dizer United States Navy, quer dizer Marinha dos Estados Unidos. Exatamente. Esse é o Rafa aí, ó. Você viu só? O novembro- Rafa só. Exatamente. Eu tô impressionado porque são curiosidades. Pensei que eu ia ensinar alguma coisa e estou aprendendo. Nós todos Sempre. estamos aprendendo aqui, Quem né, está nos Fábio? assistindo, todos nós. A gente está Maravilha, aprendendo aqui. maravilha. E quem errar, eu já tô armado e perigoso aqui. Cuidado que esse aí é um sabre de luz que vira tipo uma cruz, é perigoso. Ele, em vez de ser na parte central, tem nas laterais também. Esses outros são laterais. Então, quem não conhece, não brinca com isso. Não brinca, não brinca. Eu quero até me desculpar, né, por ter brincado com o brinquedo antes, perdi um dedo. Ó, tá desculpado. Voltou. Brincadeiras, a mágica é a mágica do cinema, né? A mágica da arte. Mas nós vamos continuar na realidade, não vamos sair nunca. Não vamos dispersar. Mesmo, ou seja, para nós tudo que acontecer, inclusive Gaia, nos permitiu navegar no tempo e conhecer coisas do Aplaude ele, futuro. que ele é o criador do livro. Exatamente, com certeza. Vamos lá, vamos. Obrigado, muito Ok. obrigado. Mas é verdade, então eu me inspirei em Gaia para montar esse roteiro. Olha aí, ó, ganhou um vencedor. E Gaia aprende, né? Ela está no aprendizado, todo esse material aqui eu vou, inclusive, presentear para Gaia, para que Gaia Amplie isso. amplie e se apaixone por Jornada nas Estrelas. Tá? Primeiro, com certeza, eu vou te convencer a dividir o coração entre Star Wars e Star Trek. Difícil, Tá. porque eu gosto das duas, porque é ficção científica, eu tenho um grande amor pelas duas. Minha missão será, durante essa live... Doutriná-lo para que Star Trek suba um degrau. E aumente a quantidade de brinquedos, né? Perfeito, já temos alguns Mas aqui. mesmo né? assim eu não vou esquecer de Star Wars. Pode... Não, gente, o primeiro amor a gente nunca esquece, né? Você só quer que eu amplie minha linha de pensamento para que eu consiga raciocinar bem e separar entre um e o outro. Perfeito. E por falar nisso, vamos avançar um pouquinho no tempo? Vamos avançar. Vamos para 1861.
Tá quase chegando na Guerra Civil Americana. Exatamente isso. Primeiro navio, porque em 1861 nós já temos a origem da Marinha Americana em função da guerra, tá? Em 1861, então, temos oficialmente o primeiro navio que foi incorporado à frota da Marinha com o nome de... USS Enterprise. Exatamente, perfeito. Continuamos avançando no tempo? Vamos. Agora nós vamos para um período triste para a humanidade, mas ao mesmo tempo um período de grande avanço tecnológico, que é a Segunda Guerra Mundial. Estamos em Meu conteúdo favorito. Ai, que maravilha! Fico É isso feliz. aí, Rafa, muito Fico bem. feliz. Então vamos para 1936, ou seja, ainda temos Pearl Harbor, os navios... Midway, Batalha de Midway, aquela que é excepcional. Ou seja, 36 nós estamos antes, ou seja, todo mundo está Vou dar um tranquilo no spoiler, Havaí. eu vou dar um spoiler. Este navio esteve em Midway. E eu conheço cada centímetro de antiaérea dele. Ele é um navio que é conhecido como Fantasma Cinzento. Esse é o Rafa! Sabe por que ele é conhecido como fantasma? Sim, porque o japonês achava que tinha afundado ele, mas ele está vivo. Quantas vezes? 4. 4 vezes esse navio. E Muito ele bem, Rafa. não voltava para reparos. Ele fazia reparos em alto mar e continuava a sua missão. Isso mesmo. Este navio... Haja chiclete, né? Para furar os furinhos ali, para tapar os furinhos. É que tem uma coisa, a equipe de controle de danos deles é muito bem treinada, conseguiu deixar o navio intacto. Justamente. Diferente dos seus navios irmãos, que era Yorktown e Hornet, o CV5, o CV8 e a Enterprise é o CV6. Era isso, a pergunta que estava na minha cabeça. É o Charlie Victor 6. Perfeito? É CV6, que é Isso. CV, quer dizer sigla para porta-aviões. Perfeito, exatamente. Ele tinha um apelido entre os marinheiros, qual era? De Big Abe, o grande Enterprise. E o apelido mais jocoso era de Carvoeiro, né? Perfeito, mas o Big A, por que esse E? Que é E de Enterprise, que é o Echo, o codinome Echo. Exatamente, era ele, a Enterprise. Então, na realidade, nós temos... E aqui está o presente, mais um presente para a Gaia, um presente para você. O que está aí? Coloca lá Mostra pra para o câmera, público. né? É ele, o que nós estávamos... 1936, Isso mesmo. porta-aviões Enterprise, classe Yorktown, 7º navio da Marinha com o nome Enterprise, conhecido como The Big A, o grande Enterprise, que é este porta-aviões. E uma curiosidade, gente, existe um anime chamado Azur Lane, tem uma moça com o poder deste navio chamada Enterprise, que é dublada pela Flávia Sadi, que dublou também em Star Wars a Padme Amidala, a mãe de Luke Skywalker e Leia e esposa de Anakin Skywalker, conhecido como Darth Vader. Essa informação desse anime, acho que nem o Paulo saberia essa. Não. É um desenho não, japonês não, ali. Você não, não não, sabe? fala- São moças com poderes de navios, né? Tipo, incorporado assim, elas têm e conseguem... Não é assim, eles aparece o navio também, mas só que depois elas conseguem absorver e conseguem jogar os aviões para o combate. Certo. Agora, para concluir esse assunto, ele foi descomissionado Foi. em que ano? 1947. Perfeito. Nota 10. Ou seja, Nota 10. 1947 foi o ano que minha avó Denise Dias nasceu. Olha que maravilha. Dia 17 de novembro. Que maravilha. Ou seja, Quantos Enterprises existiram? esta é a grande pergunta, porque nós temos que contabilizar quando acabar este vídeo. Sim. Porque os conhecimentos do Rafa somado à pesquisa, né? E claro que o nosso bate-papo aqui passou todo pro lado de cá, esquece Não, seu estamos pai, aprendendo. o convidado de honra, porque Estamos nós, aprendendo. Estamos aqui na vamos- sala A de questão, alunos. a questão até se altera. Quantos Enterprises existirão? Agora é o grande ponto, né? a Marinha americana já deu essa resposta, já disse que sempre Sim. existirá.
Mas sabe por quê? Porque eu acho que é o legado da Marinha Americana, vou deixar o nome, porque eles criaram o Enterprise como se fosse um navio que impediria as guerras de acontecerem em alto mar. Ou tem outro também detalhe, pode ser que seja o legado da Marinha em alto mar, só que não vai se perder, mesmo se afundar eles constroem outro. Pois é, mas vimos na história que o legado teve origem na Marinha Francesa, né? Naquela fragata, quer dizer, a França que começou. E curioso, né? Em francês significa a empresa, né? E em inglês significa o empreendimento. Então, nós temos algumas corporações chamadas Enterprise nos Estados Unidos, que é porque é o significado da palavra, né? Perfeito. Agora, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos para 1960? Sim. Vamos? Vamos. Para qual navio? O SS Enterprise nuclear, que é um porta-aviões movido a reator nuclear, CVN. CV quer dizer porta-aviões, e o N de nuclear. E o número dele? É 71. Não, 65. 65. 65, tá aqui, ó. Veja que está escrito. É aquela mágica, né? Ele fala e eu puxo o cartão. Esse aqui é o porta-aviões. Como foi tudo muito bem CVN, ensaiado, né? 65 Treinado, Enterprise, preparado, né? 1960, Eu estou impressionado. Primeiro navio nuclear do mundo. Classe Enterprise. Perfeito. Vamos ajustar para 64? É o ano da minha mãe, ela nasceu em 64. Sim, é o meu ano. Papai nasceu? 72. Não, a gente combinou de não falar datas de nascimento aqui. Não entrega. Rafa já entregou. É perfeito, professor. Bem lembrado. Vamos acrescenta mais um ano. Passa para 65. Vamos ver o que nós vamos falar em 65. Tchan, tchan. A criação da primeira maquete da Enterprise. Ela tinha menos de 1 metro, né? Ela tinha entre 91 e 92 centímetros, certo? E foi criado para ser utilizado no programa piloto, no episódio piloto. E depois foi criada uma outra maquete, que inclusive essa maquete está viva até hoje, em exibição no Museu Smithsonian, em Washington, né? Que é uma maquete de 3 metros, quase 3,5 metros. Ela é extremamente gigante. Então, para completar, eu trouxe aqui um desenho feito pela minha filha, que é designer, é desenhista, está lá em Curitiba, e ela me presenteou, tem a data aqui, inclusive, em 2020. Então, é um desenho aqui, a reprodução do desenho dela, que eu estou passando agora aqui para o Rafael. Tá? E mostra para o pessoal aí. Esse aqui é todo seu também. Posso mostrar a reprodução? os dois? Fique à vontade. Valeu. Que bom. Então, gente, essa aqui é a primeira Enterprise feita em maquete, nem em papel, né? Para fazer. Que é em 65, a NCC 1701 Enterprise, primeira maquete do programa piloto. Em 1965, então, vai fazer 60... Vai, ano que vem vai. Star Trek, 60 anos, né? Devem haver também comemorações, Sim. festas e afins, aniversário, né? Entre os Trekkers, que são os fervorosos fãs de Jornada Paulo, nas Estrelas. Tem mais uma. Paulo vai fazer aquela negócio de vídeo lá, que ele vai querer fazer todas as sagas e filmes, vai querer assistir tudo. Tem mais uma, Rafael, vamos mostrar para o pessoal aí. Justamente, pode continuar mostrando, que Deixa a eu mostrar aqui a continuidade. Enterprise que ainda não Sim. apareceu na tela. Já Isso. apareceu, Aqui, ele já ó. mostrou. Apareceu aqui Agora a tem mais maquete uma e a ali. nave, que é essa aqui. Essa que está no Smithsonian. Uma das essa que é maquetes. a maquete que foi utilizada nas gravações. Sim, tá de cabeça para baixo. Tá de cabeça para baixo. Não, agora tá certo. Agora tá certo. Não, tá Isso. certo? Não, agora tá certo. Essa aqui é a Enterprise, primeira maquete dela que aparece no museu em 1965, que é a segunda maquete restaurada e exposta no Museu Smithsonian. Lembrando como que o pessoal filmava muito bem, inclusive até Star Wars, 10 anos, 11 depois. Porque em 1965 não havia absolutamente nada de efeitos especiais digitais.
Os efeitos especiais eram efeitos especiais mesmo. Era um trabalho fantástico. Inclusive as cenas de disparo de laser, de phasers e tudo mais, era com alguma coisa lá que a equipe de efeitos especiais nos fazia viajar nessa parte mais científica da série, né? E efeitos especiais digitais só começaram nos anos 80. E mesmo assim, olhe lá, né? Então, o interessante aí, agora uma comparação de todas as naves ali. Que maravilha, são, né? na verdade, algumas. As que aparecem, elas são, na verdade, líderes de classes. Classes Sim. como o próprio Rafa, ele falou sobre as classes dos navios, e a Starship, ela segue também o mesmo padrão da indústria naval. Que maravilha. Perfeito. Vamos para a exibição do primeiro episódio na televisão, 1966, a NBC. A NBC que inclusive chegou a rejeitar inicialmente o projeto, e se o projeto não tivesse ido à frente, não seria esse sucesso de quase 6 décadas, né? Justamente. Perfeito. E que associa todo um legado, toda uma história. Perfeito. E no Brasil, 2 anos depois, pela TV Excelsior. Né? Ok? E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos avançar, porque temos que voltar para o nosso tempo, né? Então, vamos para 1981. Perfeito? O Fábio estava com 9 anos de idade. Eu estava lá, eu apertei alguns parafusos, inclusive. Essa curiosidade, vocês estão vendo o ônibus espacial em um porta-aviões. Infelizmente, não é o porta-aviões Enterprise, é um irmão dele da classe Yorktown. Não, na verdade é a classe Essex, que é a classe seguinte a Yorktown, que são 24 porta-aviões. Só que desses 24, apenas 4 viraram navio museu. Isso. Que é o SS Yorktown CV-10, né? Porque é o número 10. Esse aqui é o CV-11, é o Intrepid. E também o CV-12 é o Hornet, e o outro, acho que é o CV-15 ou 16, que é o Lexington. Porque também tinha um outro porta-aviões chamado SS Lexington, que era o CV-2, que foi afundado na Batalha do Mar de Coral, em 4 de maio de 1942. Olha, estou impressionado. Estou realmente impressionado por isso. Guerra Mundial, cara. E estou feliz, porque parece que nós havíamos ensaiado tudo isso, e não, isso aqui que todos estão assistindo é ao vivo e sem cores. nenhum planejamento. E foi exatamente uma das coisas quando eu conversei com o Paulo. O Paulo falou assim, não, mas como é que vai ser o roteiro? Me passa. Eu falei o seguinte, e o Washington sabe bem disso, porque a gente trabalha nesse formato há muito tempo. O roteiro é que não tem roteiro. Essa é a grande magia da curiosidade. Vai acontecendo. Né? Coisa vai acontecendo. Inclusive, o Paulo trouxe aqui muitas coisas que ficarão para o programa número 2 desse assunto. Puxa vida. E para o número 3, 4 e 5, se dentro das possibilidades. Então, nós poderíamos só fazer um encerramento até a data de hoje. Sim, vamos lá. Porque, ou seja, que é justamente falando sobre o ônibus espacial, o Enterprise, ele teve sua estreia em 1981, conforme nós ajustamos. E uma curiosidade, o Enterprise nunca saiu da nossa atmosfera terrestre. Tá? Só ficou em cima do Boeing. Exatamente, no topo do Boeing 747, e ele era um protótipo para treinar o pouso, para fazer os testes, todos os testes, e ele nunca foi para o espaço. Tá? Então, fica essa curiosidade. O 2011, então, nós tivemos o Atlantis, né? E o que o Atlantis levou para o espaço? Uma estação espacial internacional. O primeiro módulo da estação, fica à vontade, pode mostrar. Esse aqui é o primeiro satélite Estação Espacial Internacional também. Perfeito. O primeiro módulo dele foi levado pelo ônibus espacial Atlantis. E então, nós já estamos bem pertinho, vamos ajustar para 2024, mais especificamente para o dia 26 de fevereiro, que é hoje. Vamos voltar aqui para o estúdio? Vamos. Então, e temos que marcar a próxima viagem, que de fato
Sim, na próxima viagem é quando falaremos sobre o NCC e deixar todo mundo aí com a curiosidade de amanhã. Não? Porque as de hoje já estão ditas e comentadas aqui. Meu caro Paulo, Poxa, muito que obrigado. honra. Suas informações foram maravilhosas. Mas para encerrar sua participação, fala um pouquinho do que você faz também, de onde vem esse conhecimento, mostra aqui os seus livros e deixe aí o momento jabá. Pode fazer também a propaganda, porque eu sei que está um curso aí em andamento. Então, por favor, fique à vontade e esse momento Nossa, é seu. Que Todo maravilha, seu. eu agradeço. Eu sou autor desses 3 livros. O primeiro deles foi Conhecimentos Técnicos, a data dele é de 99, certo? Que trata a respeito do helicóptero. Esse livro nasceu dentro do centro de treinamento da VASP. Eu fui funcionário da Varig durante 14 anos, depois eu fui funcionário da VASP, da Gol, Embraer. Eu tenho até que parar e raciocinar um pouquinho. Trabalhei no centro de treinamento com simuladores em Curitiba. Minha filha acabou se apaixonando pela cidade, né, de Curitiba. Quem assiste aquele comercial do Bloods e que o camarada anuncia aos policiais a cidade mais vibrante do mundo, eu sempre penso, ele não está falando de Nova York, ele está falando de Curitiba. Pelo menos é assim que os curitibanos pensam e eu não discordo de forma nenhuma. Pois bem, e depois de quase 20 anos nasceram esses 2 livros aqui, o de teoria de voo e o de questões, tanto de conhecimentos técnicos e teoria de voo, e esse de 400 questões, como eu disse, esse já tem dono, que é a Gaia. Vai ser doado para ela, para que ela, inclusive, tenha esse conhecimento. Bom, hoje, atualmente, eu sou coordenador de ensino à distância do EAD, vou passar mais um presente aqui para o meu amigo, que eu sei que ele gosta, aí tem um broche do nosso EAD, adesivo. Perfeito? Esse aqui pode colocar na geladeira, né? Tipo aquele suporte. Esse é com alfinete. Esse é com alfinete. Esse tem que tomar cuidado. Porque... Esse é para espetar o... Esse é para colocar no coração mesmo. Colocar no coração, justamente. E com relação a cursos, nós temos, como é o EAD, o nosso EAD ele tem a característica de ser assíncrono, então você começa agora, de imediato, pode fazer diversos cursos na área. E eu estou com um curso começando agora dia 9 de março, que tem as 2 versões, o presencial e o EAD, que é o de agente de aeroporto. Hoje, o agente de aeroporto é uma das oportunidades na aviação que está abrindo caminhos e que as empresas estão desejando, porque nós tivemos recentemente mudança de regras, onde não importa que você tenha um curso de comissário, por exemplo, porque a empresa vai ser obrigada, e ela sempre foi, só que agora vai ter que aprimorar, ela vai ter que te dar a formação completa de comissário. Então, onde ela vai buscar isso? Nas suas seleções internas. E como eu faço para ingressar em uma Azul, em uma Latam e assim por diante? Através a maior porta de entrada que existe na indústria aeronáutica, ou seja, no sistema, no SAC, no Sistema de Aviação Civil Brasileiro, é o agente de aeroporto, onde você já com os seus 18 anos, seu primeiro emprego, você participa de um processo seletivo, entra e continua estudando, se desenvolvendo e crescendo. Lembrando que um dos primeiros agentes, o primeiro agente de aeroporto no Brasil, foi Rubem Berta, perfeito? E Rubem Berta nada mais, nada menos, foi o presidente brasileiro da Varig, substituindo o fundador alemão que veio para o Brasil no período de 1942, né, por causa da Segunda Guerra, ocorreu isso. E ele presidiu a Varig até 1966 e era um agente de aeroporto. Então, se você quiser começar na empresa, o agente de aeroporto não é... O pessoal pensa que é aquele cidadão que atende no balcão de check-in. Ali é um atendente de check-in, que é um agente de aeroporto também. Mas menos de 15% dos funcionários de uma empresa aérea estão no check-in. Ou seja,
as oportunidades em logística, administração e assim por diante. Bom, falei sobre isso, falei sobre a Escola Técnica Congonhas, que fica no canal 3, ali na Washington Luiz. Tá? Então, todos são bem-vindos. E o nosso site é o etcead.com. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui hoje, na presença do grande mestre, na presença dos mestres aqui também. Tá? Eu me sinto honrado com esse momento. E já de antemão agradeço o próximo convite. Com certeza. Eu entendo isso como missão. Com certeza. E missão dada pelo comandante deve ser obedecida, cumprida. Tá? É verdade, e faremos com certeza, absoluta. Muito obrigado, Paulo. Olha. Meu caro mestre Washington Souza, também deixo aqui para as suas palavras, também está com um curso, também é EAD, presencial, e já faço aqui nosso momento jabá, fique à vontade. Olha, em primeiro lugar, quero agradecer Rafael pela aula maravilhosa, pelo Paulo, que nos encantou com tanto conhecimento e com esses estímulos para o Rafael poder, vamos dizer assim, trazer esses segredos que ele guarda lá dentro dele, né? Esses conhecimentos todos. Agradecer ao Fábio a oportunidade de mais uma vez estar participando desse encontro. É um agradecimento que eu faço também ao Max, que está aqui pilotando todo esse equipamento. Max é o nosso Sulo. O Max é uma fera especial que está ali dando vida a tudo isso, né? E eu quero agradecer então a oportunidade, Fábio, obrigado. No dia 2 de março, nós estaremos fazendo um workshop, o pensamento visual aplicado às terapias. É um workshop que trabalha com o poder das imagens e das narrativas para você desenvolver a habilidade de autorregulação emocional. Ele é destinado a qualquer pessoa e, fundamentalmente, quem tem participado muito desses encontros são terapeutas, psicólogos, médicos e qualquer pessoa que trabalha com gestão de pessoas, que trabalha com desenvolvimento humano, pode participar desse nosso encontro, tá bom? Então, de qualquer maneira, obrigado pela oportunidade de estar aprendendo aqui. Rafael, eu sou o seu aluno de agora por diante, mais do que antes. Obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado pela visita de vocês, pela participação aqui, por toda essa experiência compartilhada. Isso também é muito, muito importante, para que o pessoal lá de casa esteja curtindo também, que o pessoal lá de casa deixe os seus comentários e enviem também sugestões para próximas pautas, se bem que a gente já tem o capítulo 2, 3, 4 e 5 aqui, que o Paulo vai nos brindar. E para encerrar, nós vamos dar uma olhadinha naquela câmera ali do meio, para dar aquele tchauzinho de sempre aí pro pessoal. Mas no cumprimento... O cumprimento, peraí, deixa eu tentar juntar os dedos aqui. Como é? Vida aqui. Longa e próspera. Vida longa e próspera. Para todos. Para todos. Para todos. Max, obrigado aí, valeu. Max, obrigado, valeu. Até a próxima. Tchau. Uma fotinhos.